Questãozinha complicada hoje, mas aqui não tem nada impossível pra gente não. A gente vai analisar e vai chegar a uma resposta coerente nesta bendita questão. Ó, hoje nós vamos falar de uma obra chamada Como Água para Chocolate. Você já deve até ter ouvido falar da nossa querida, minha prima ela, brincadeira, Laura Esquivel. Pois é. E eu vou deixar inclusive o PDF deste livro na descrição para você baixar e ler caso tenha interesse. Nós vamos analisar, corrigir e interpretar a questão 5 do Enem 2018, segunda aplicação na prova azul. Na prova amarela e branca é 4, na prova rosa é 1 e chega na vibe. Vamos lá! 8 agosto, champandongo. O que é champandongo? É um prato tradicional da culinária mexicana. É um guisado feito com carne de porco ou carne de frango cozido com especiarias, como pimentões, cebola, alho e cominho. E é servido com tortilhas ou se não com arroz. O champandongo é conhecido porque tem um sabor rico, um sabor picante. Esse livro da Laura Esquivel, Como Água para Chocolate, ele vai trazendo várias relações entre a história da personagem principal e pratos da cultura, da culinária, né, mexicana. Ok? Vou contar um pouquinho mais para você daqui a pouco. Ó, vamos então fazer a leitura. Champandongo. Ojalá que a Rosaura la boca se le hiciera chicharrón y que nunca hubiera dejado escapar esas repugnantes, malolientas, incoherentes, pestilentes, indecentes y repelentes palabras. En fin, no sabía por qué tenía que pensar en esas cosas tan desagradables en estos momentos que deberían ser para ella los más felices de su vida. No sabía por qué estaba tan molesta y ojalá que ella viviera lo suficiente como para impedir que su hermana llevara a cabo tan nefastas intenciones. Nadie se explicaba este comportamiento. Algunos creían que era porque le había afectado profundamente la idea de no volver a tener más hijos. Por lo que fuera, pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa. Tita estaba literalmente como água para chocolate. Muito bem. Então, o texto diz o seguinte, traduzindo então. Quem dera que a boca de Rosaura tivesse se transformado em torresmo e que ela nunca tivesse deixado escapar essas palavras repugnantes, fedorentas, incoerentes, pestilentas, indecentes, repulsivas. Enfim, não sabia porque tinha que pensar nessas coisas tão desagradáveis nesse momento que deveria ser o mais feliz da sua vida. Nem sabia porque estava tão irritada. E tomara que ela vivesse o suficiente para impedir que a sua irmã concretizasse as suas intenções nefastas. Ninguém entendia esse comportamento. Alguns acreditavam que era porque a ideia de não ter filhos mais a afetara profundamente. Seja como for, parecia que a raiva dominava os pensamentos e as ações de todos na casa. Tita estava literalmente como água para chocolate. Texto de Laura Esquivel, Como Água para Chocolate, Buenos Aires del Bolsillo 2005. É a nossa referência aqui embaixo. Muito bem, interessante é que a história do Como Água para Chocolate se passa no México, tá bom? Aí o livro é da Argentina, né? Mas a obra se passa no México. A nossa referência aí tá com Buenos Aires, mas se passa no México. Muito bom. Laura Esquivel, em sua obra, trata, entre outros temas, dos sentimentos e da natureza humanos. Com base nesse trecho do romance, a expressão como água para chocolate faz referência a quê? Complicado, hein? Letra A. E usa-se muito a expressão como água para chocolate no Brasil também, né? Se você manja, manja. Se você não manja, ficou complicado. Mas vamos lá. A expressão como água para chocolate faz referência a quê?
Eu vou primeiro contar um pouquinho da história para você da obra Como Água para Chocolate, porque vai facilitar o nosso entendimento até desse trecho aí. Você vai conseguir perceber coisas que você não tinha percebido no texto, beleza? Então, o Como Água para Chocolate é um romance que se passa no México durante a Revolução e conta a história da Tita, que é uma jovem apaixonada pela culinária. O livro trata de temas como amor, paixão, comida, tradições culturais e para isso explora a vida da Tita e as restrições que foram impostas a ela pela sociedade e pela própria família dela. A Tita nasceu assim, desde pequena, acompanhando a vida da cozinha, como se ela tivesse nascido na cozinha da família. E aí ela descobre cedo a paixão pela culinária. Só que, por causa de uma tradição familiar opressiva, e a tradição mesmo, né, aquelas tradições sem pé nem cabeça, ela é destinada a permanecer solteira e cuidar da mãe dela até o fim da vida. Só que tem um pequeno porém, a Tita ela se apaixona pelo Pedro. Mas o Pedro acaba se casando com a irmã mais velha da Tita, a Rosaura. Por quê? Porque o Pedro queria ficar perto da Tita. A Tita não podia casar, porque a filha mais nova tinha que ficar cuidando da mãe até a mãe morrer, e não podia casar. Então ele casa com a Rosaura, que é a mais velha, para poder ficar perto da Tita, que é a mais nova. Epa! É, isso aí mesmo. Enquanto a Tita prepara pratos deliciosos lá na cozinha, cada um dos capítulos é relacionado a receitas culinárias. Inclusive vem a receita. A autora Laura Esquivel ela usa comida como uma metáfora para as emoções e para os desejos de Tita. Por isso como água para chocolate nesse trechinho aí. Cada prato que a Tita prepara vai impregnado das emoções dela, transmitindo essas emoções para quem consome o prato. Interessante, né? A história se desenvolve no meio desse drama familiar, dos segredos, das traições, e a Tita luta para ser livre, para conquistar sua liberdade e para viver o amor dela pelo Pedro. E aí ela enfrenta o autoritarismo da mãe, que é a Helena, e trata a Tita assim de forma cruel e impede a felicidade da Tita. E também ela precisa lidar com a presença constante do Pedro na vida dela, porque o Pedro se casou com a irmã, Rosaura. Nessa jornada toda, a Tita descobre o poder transformador da culinária, quase que um poder mágico. Ela usa a comida para expressar as emoções que ela está reprimindo, né, para botar para fora aquele sentimento, e aí os pratos que ela faz são capazes de provocar reação nas pessoas que os consomem, nas pessoas que comem aquele prato, seja despertando paixões nas pessoas ou até causando doenças. É isso aí. E eu não vou contar mais não, porque eu deixei o livro aí na descrição em PDF para você. Você vai ler mais se você quiser conhecer mais essa história interessantíssima. É óbvio que eu deixei o livro em português, né? Também não vou sacanear com você não. Beleza, então, nesse trecho aí a gente vê o quê? Que a Rosaura falou alguma coisa que deixou a Tita brava. E o que a Rosaura falou? Provavelmente, quando ela fala aqui no texto, ó, essas incoerentes pestilentas tal, enfim, não sabia porque tinha que pensar em coisas tão desagradáveis. Então é o que? Provavelmente era alguma referência ao fato dela não poder se casar, nesse trechinho aí. Estou supondo, mas isso aí não cabe pra gente não. E é por isso que a Tita estava tão nervosa. Ela estava como água para chocolate. Por que ela estava como... Eu não vou antecipar isso agora não. Vou ler as respostas, na hora que chegar lá eu chego lá. Então, letra A. A expressão como água para chocolate faz referência à forte queimadura na boca da Rosaura? Não, né? Meio que não tem uma queimadura na boca da Rosaura. Ela fala que queria que a boca da Rosaura tivesse se transformado em torresmo. Mas esse trecho não fala sobre nenhuma queimadura na boca da Rosaura. Ela só queria. Nesse trecho ela fala, nossa, eu queria que a boca da Rosaura tivesse ficado torrada. Mas isso aí é só uma coisa que ela queria, ok? Então a letra A está incorreta. A letra B. As rudes palavras proferidas pela irmã da Tita. Isso aí é a causa. Foi por causa disso que ela ficou como água para chocolate. Então, isso é a causa. Qual foi a consequência? Ela ter ficado como água para chocolate. Ela ficou como? Por causa das palavras da Rosaura, da irmã da Tita. Então, isso aí não é bem
o que a expressão significa no contexto, mas é o que causou esse desdobramento, beleza? Deu para entender? A hora que a gente chegar na resposta certa, você vai entender. Eu vou deixar saber até sem riscar para poder, né, voltar nela. Letra C. A expressão como água para chocolate faz referência ao comportamento inexplicável da irmã de Rosaura. Olha, o comportamento inexplicável que aparece no texto é o comportamento da própria Rosaura. Foi a Rosaura que fez alguma coisa que a Tita achou ruim. Foi a Rosaura que deixou escapar palavras repugnantes, fedorentas, incoerentes, pestilentas, indecentes e repulsivas. Foi a Rosaura que deixou essas palavras escaparem. Então não foi a irmã da Rosaura. A irmã da Rosaura é a Tita, foi quem sofreu a coisa. Certo? Então a letra C está incorreta. Letra D. Como água para chocolate, faz referência à felicidade da protagonista por ser um dia especial. A gente vê que se tem uma coisa que ela não tá, aí é feliz, né? Ela tá... Então a letra D está incorreta. A letra E. A expressão como água para chocolate faz referência ao estado de fúria de Tita desencadeado pela fala de Rosaura. Observe então o que é a fala de Rosaura. Isso que está na letra B aqui, ó. As rudes palavras proferidas pela irmã da Tita, as rudes palavras proferidas pela Rosaura. Então isso é a causa. A consequência é o quê? O estado de fúria da Tita. A Tita ficou brava demais. E o texto fala aqui, ó, não sabia, nem sabia porque estava tão molesta, nesses dias que tinham que ser os mais felizes da vida dela. E ainda fala lá no final, por lo que fuera, pero tal parecía que la ira dominaba los pensamientos y las acciones de todos en la casa. Então aqui fala que todo mundo estava irado, mas que a Tita estava como água para chocolate. Ou mas não, né? Porque ela também estava. Ela estava como água para chocolate. Por que a resposta certa é a letra E? Porque a expressão como água para chocolate é um ditado, é uma metáfora para descrever um estado emocional muito intenso, quando a pessoa está muito agitada, está muito nervosa. Por quê? É alguém que está perturbado emocionalmente, agitado de emoções, fervendo, assim como a água do banho-maria em que você coloca o chocolate para poder derreter. Certo? Então a Tita estava fervendo, igual a água para derreter chocolate. A letra E é a nossa resposta certa. Vamos fazer o nosso xizinho, vamos riscar a letra B, que foi o que ocasionou ela ficar assim tão nervosa, e bora fechar. Entendeu, né? Finalmente você entendeu essa questão? Aí sim, aí eu dou valor. Ó, agora você pode contribuir com o canal, e se você entendeu, contribua com o canal. Você pode contribuir por Pix usando o QR Code ou e-mail puxalingua@gmail.com, ou você pode contribuir usando o recurso Valeu Demais que está aqui, você encontra aí embaixo. Se você não puder contribuir assim, não tem problema, você pode curtir, comentar e compartilhar o vídeo, que já vai estar ajudando bastante, beleza? Aproveita, se inscreve no canal, todo dia um vídeo novo pipocando aí pra você. Esse botão vermelho bonito você encontra aí embaixo, vai procurando o que você acha, e aqui em cima fica a card para todas as correções do Enem 2018, segunda aplicação para você. Fechamos aqui as questões de língua estrangeira e agora vamos para as questões gerais da prova de 6 a 45. Beijo para você, até a próxima, fui!